Boa noite, irmãos. Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Vamos continuar então hoje com a leitura do livro de Jó, no capítulo 15. Hoje vamos ler os capítulos 15, 16 e 17. O 15 é a resposta de Elifaz a Jó, que a gente viu ontem, Jó respondeu, se defendeu, na verdade, estava pedindo o direito de falar diretamente com Deus, já que os amigos não estão consolando ele muito, não, hein? Então aqui ele faz uma... Então agora o Elifaz, a gente lembra que o Elifaz foi o primeiro amigo que tinha tomado a palavra inicialmente, ele que menos tinha acusado o Jó, hein? Na verdade, apesar de acusá-lo também, mas ele foi o mais manso, assim, né? Inicialmente. Agora, falaram os três amigos que foram visitar, cada um respondeu, cada um deu a opinião dele em relação ao que estava acontecendo com Jó. E agora é a segunda opinião deles, hein? Jó argumentou, é tipo como se fosse um tribunal, hein? Na verdade. Isso que é bem ruinzinho quando se trata de amigos, hein? Então, amor, Senhor, eu te peço a luz em cima desses capítulos, porque são muito profundos, são capítulos que dão luz em relação a muitos aspectos das nossas vidas, dos nossos comportamentos, do nosso agir em relação aos nossos amigos, aos nossos próximos. É que esses capítulos, esses versículos, possam nos abrir a mente, mudar também a nossa posição, a nossa maneira de ver os outros ou de agir, Senhor. Te peço agora que você fala, que seja você, meu Deus, você, meu Espírito Santo, que me conduz e dirige nos comentários e na leitura desses capítulos de Jó. Em nome de Jesus. Amém. Então, realmente preciso colocar nas mãos de Deus o entendimento desses capítulos, porque é muito profundo, é muito mais profundo que o que a gente está lendo, hein? Tem um entendimento muito grande que a gente tem que receber do Senhor, porque lendo assim não parece que passa de queixas, de coisas assim. Mas, na verdade, tem aqui uma mensagem muito profunda de como que a gente tem que se relacionar entre amigos, especialmente, entre cristãos, hein? Entre irmãos. Então vamos ver o que ele faz, responde então a Jó. Então Elifaz de Temã respondeu: um homem sábio não responderia com esse falatório. Suas palavras não passam de vento. O sábio não se envolve em conversas sem propósito, nem usa palavras sem sentido. De fato, você não tem temor a Deus, não, e não lhe mostra reverência. Seus pecados dizem à boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto. A sua própria boca o condena. Não eu, seus próprios lábios depõem contra você. Você vê como é terrível lá o que ele está. Não sei se a gente lembra, se vocês lembram o que a gente tinha lido ontem, mas Jó pediu para falar diretamente com o Senhor, porque ele não é ser humano para responder para ele da maneira que os amigos dele estavam o acusando, hein?
Ele estava perguntando ontem, quando a gente leu o 14, o porquê de todos esses acontecimentos. Ele estava pedindo a Deus uma explicação, na verdade. É por isso que hoje o fato dele pedir uma explicação a Deus, o amigo dele, aqui o Elifaz, ele fala, mas você não tá nem mostrando reverência para Deus, você não tem temor nenhum. Você fala para Deus como se você falasse para um qualquer. Porque ele fala que o sábio não se envolve em conversa sem propósito, parece que uma coisa sem propósito, nem usa palavras sem sentido. Ele está falando que o fato de pedir a Deus explicação são palavras sem sentido. Aí, de fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Aí, isso ele chama de ato pecaminoso, hein? Ele fala assim, seus pecados dizem na boca o que ela deve falar. Suas palavras se baseiam em engano astuto, sua própria boca o condena. Não é os seus próprios lábios depõem contra você. Porque o fato de ele perguntar a Deus, ter assim, a coragem de perguntar a Deus do porquê das coisas, aí ele fala, não, você realmente não está teimando a Deus, não. Acaso você foi o primeiro ser humano a nascer? Veio ao mundo antes de serem criados os mundos, estava presente no conselho secreto de Deus? Se você é o dono da sabedoria, o que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Aí ele se justifica, o amigo. Ele fala, homens idosos de cabelo grisalhos, mais velhos do que seu pai, pensam exatamente como nós. Aí ele também tomou nesse discurso, nessa resposta, o que o próprio Jó tinha falado para eles inicialmente quando ele respondeu a Zofar, hein? Ele tinha falado, mas tudo isso eu já sei, tudo que vocês me falam que eu faço, que eu deveria pedir perdão porque vocês acham que eu pequei. Eu também sei de tudo isso, vocês não estão me trazendo nada de novo. O que eu não sei que vocês sabem, aqui o amigo dele está retomando o que o Jó falou, falando a mesma coisa, hein? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem que nós não temos? Então, um já se acha melhor que o outro, na verdade. Né? Todos são teólogos, todos são entendidos. Só Jó que não entendeu nada, hein? Mas, na verdade, ele também acha que ele está muito entendido, mas só que ele, na verdade, não sabe que Deus está usando ele contra o próprio Satanás, né? Que está confiando muito nele até. A consolação de Deus não é suficiente para você? Palavras amáveis não lhe bastem? Você vê? Ele fala, o fato de a gente conversar com vocês não basta para você, o que você quer mais? Ele queria consolo, hein? Na verdade, eles nem palavras amáveis têm com ele. Eles têm palavras de acusadoras, praticamente de ódio. O que o fez perder a razão? Porque seus olhos chegam a faiscar quando você se volta contra Deus e diz tais absurdos? O que é o ser humano para se considerar puro? Porque ele estava invocando que ele não tinha pecado, hein? Que ele não estava sabendo. Ele não está falando que ele não tem pecado, mas ele estava perguntando a Deus qual seria então o pecado dele. Ele queria saber o que ele tinha feito de tão ruim para sofrer tanto. É por isso que aqui o Elifaz está falando, o que o ser humano para se considerar puro? Pode alguém nascido de mulher ser justo? Deus não confia nem nos anjos. Isso aqui ele está falando em relação à caída dos anjos, né, de Satanás. Certamente. Aos olhos dele, nem mesmo
os seus são puros. Quanto menos um ser humano detestável e corrupto que tem sede de perversidade. Escute, eu lhe mostrarei, falarei com base em minha experiência. Ela é confirmada pelo relato dos homens sábios que ouvem as mesmas verdades dos seus antepassados, daqueles aos quais foi dada a terra, muito antes de chegar qualquer estrangeiro. Você vê como naquela época eles respeitavam muito os anciãos, os velhos. Realmente o homem velho naquela época a velhice era sinônimo de sabedoria, hein? O que é bastante lógico. Só que hoje até os velhos estão corruptos, hein? Tem tanta perversidade hoje em dia que é até difícil encontrar às vezes um velho que seja reto e justo, não é? Os perversos se contorcem de dor a vida toda. Aos cruéis estão reservados tempos de sofrimento. Em seus ouvidos ressoam sons de terror. E mesmo em dias tranquilos temem o ataque do destruidor. Não se atrevem a sair no escuro por medo de serem mortos pela espada. Ficam perambulando e dizendo: onde posso encontrar pão? Sabem que o dia da sua destruição se aproxima, viram angustiados e aflitos, cheios de terror, como um rei que se prepara para batalhas, pois agitam os punhos contra Deus e desafiam arrogantemente o Deus Todo-Poderoso. Ele está comparando ele a esses cruéis, esses perversos, que se contorcem a vida toda, aos cruéis que estão reservados de tempo de sofrimento. Por isso, ele está comparando o Jó a esse tipo de gente, e falando que a própria dor, a própria boca, tudo nele confirma que ele é pecador, porque são eles que vivem angustiados, aflitos, cheios de terror, como um rei que pois agitam os punhos contra Deus e desafia arrogantemente o Todo-Poderoso. Como ele está falando que ele acaba de fazer, perguntando a Deus o porquê de todas essas dores. Hein? Em sua prosperidade, o rosto dos perversos inchou, e sua barriga acumulou gordura. Suas cidades, porém, serão arruinadas, habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão, e suas propriedades não se estenderão pela terra. Isso acontece muito, hein, com a gente. Certamente todos conhecem, ou até pela própria vivência, conhecem casos assim, de pessoas que perderam tudo. Tem pouca gente que, na verdade, vive uma vida chegando a ser mais velho, que nunca perderam nada, hein? Que nunca chegaram a perder é ter que recomeçar. Hein? Isso realmente acontece por falta de sabedoria, por falta de obediência a Deus. Hein? Geralmente, porque riquezas acumuladas injustamente, elas não duram. Né? É isso que ele está falando. Suas cidades, porém, serão arruinadas, habitarão em casas abandonadas, prestes a desabar. Isso depois de ter sido rico, hein? Porque suas riquezas não durarão, seus bens não permanecerão, e suas propriedades não se estenderão pela terra. Como ele estava falando de Jó, que o seu gado ele estava se espalhando pela terra, hein? De tão próspero, de tão grande em quantidade que ele era. Não escaparão das trevas, o sol abrasador queimará seus ramos e o sopro de Deus os destruirá. Que não se iludem,
mais ao confiar em riquezas vazias, pois o vazio será a única recompensa. Já imaginou? Que não se iludem mais em confiar em riquezas vazias, pois o vazio, o próprio vazio, será a única recompensa. Serão cortados na flor da idade, seus ramos jamais voltarão a verdejar. Serão como a videira cujas uvas são colhidas cedo demais, como a oliveira que perde as flores antes que se formem os frutos. Quando ele fala, serão como a videira cujas as uvas são colhidas cedo demais, ela não serve para nada, hein? Uma uva colhida cedo demais, pode jogar fora. A vida foi ceifada cedo demais, hein? Elas serão cortadas na flor da idade, hein? Igual a videira cujas as uvas são colhidas cedo demais, é a oliveira que perde as flores antes que se formem os frutos. Então já morreu o fruto porque nem chegou a brotar o fruto, porque a flor já caiu. Hein? Então, quer dizer, na flor de idade, cedo, eles já perderão tudo, a vida, por ser rebelde. Hein? Pois os ímpios não têm futuro. O fogo destruirá as casas enriquecidas com subornos. Concebem desgraças e dão luz à maldade. Seu ventre só gera engano. Então você vê um amigo próximo ao que ele está comparando o Jó, ao pior dos piores dos ímpios. Fala, rapaz, você vai morrer. Agindo assim, não teimando a Deus, ele vai te cortar na flor da idade. Você não vai ficar velho. Você vai perder a vida. Como ele dá tantos exemplos aqui ruins, mas talvez até verdadeiros, hein? Mas ruins, que ele faz tudo menos o encorajando. Hein? Aí a gente vê como a gente pode julgar erroneamente os amigos. Hein? A gente vê que, às vezes, a situação de um amigo que perde tudo, ou que fica doente, é tão triste que a gente fala, mas é impossível que Deus esteja atrás de tudo isso, que Deus não o ajuda. Se ele tivesse sem pecados, quer dizer, sem pecado ninguém, mas se ele tivesse reto, é justo, é praticante da palavra. Nesse caso aqui não tem nada a ver, porque é Deus que mesmo decidiu de deixar Satanás tirar todas essas coisas da vida do Jó, menos a própria vida do Jó. Hein? Aí vem aqui a resposta dele faz. A resposta de Jó a ele faz. Hein? Ele vai agora se justificar, né? De novo. Precisa, né? Porque depois de todas essas acusações, realmente ele precisa se justificar. Esse aqui que é terrível. Então Jó falou novamente. Já ouviu tudo isso antes. Que péssimos consoladores são vocês. Realmente, que péssimos consoladores são vocês. Será que nunca vão parar de tagarelar? Que perturbação os faz continuar falando? Eu poderia dizer as mesmas coisas se estivesse em meu lugar. Poderia berrar críticas e balançar a cabeça contra vocês. Mas eu faria diferente. Eu lhes daria ânimo. Eu tentaria aliviar seu sofrimento. Em vez disso, sofro se me defendo. E sofro igualmente se me recuso a falar. É verdade que qualquer uma atitude dele, que ele falasse que ele é justo, se ele fica calado admitindo, os amigos dele, de jeito nenhum, de maneira alguma, estão passando a mão na cabeça dele, mas estão só o acusando, e chamando
de quase de todas as coisas, né? Comparando as coisas mais cruéis, das pessoas mais destemidas com Deus, hein? Oh Deus, tu me esgotaste e destruíste toda a minha família. A gente lembra que morreram todos os filhos, hein? Reduziste minha pele e osso, como para provar que pequei. Minha magreza depõe contra mim. A gente imagina o Jó, ele não devia mais poder comer nada, estava só emagrecendo, ficava pele e osso. Então, realmente, quando a gente fica magra assim, a gente vê a morte, parece que a morte está entrando devagar, hein? Está nos matando aos poucos. Agora a gente vê até onde Jó chega, é Deus agindo. Então não há limite. Não há limite para Deus resgatar a vida de qualquer um que fica dentro do caminho e dos trilhos de Deus, hein? E que não sai para falar mal contra Deus, que não sai do caminho para trair a Deus, para duvidar de Deus. Ele nunca duvida, ele pode até falar assim, mas por quê? Fazer perguntas, mas ele nunca fala, você não é Deus suficiente, você não... Ele não nem amaldiçoa e nem fala mal contra Deus. Ele sempre o reconhece como Deus. Só que ele está se perguntando por quê. Até com razão, porque Deus até falou ele mesmo que ele era o homem mais justo que ele encontrou. Reduziste-me a pele e osso, como para provar que pequei. Minha magreza depõe contra mim. Deus me odeia em sua ira, me despedaçou. Range os dentes contra mim e me transpassa com seu olhar. É claro, ele está achando que é Deus que está fazendo tudo isso, mas é o capeta, hein? As pessoas zombam e riam de mim, e com desprezo me dão tapas no rosto. Sim, uma multidão se junta contra mim. Imagine, todo mundo, ele era o mais poderoso lá. Então as pessoas devem se vingar, na verdade, nem por vingança porque ele foi mal com elas, mas falando, agora você vê, o teu dinheiro não está te salvando, não. O que adianta a tua riqueza? Você perdeu tudo. Você estava lá o todo-poderoso, e hoje vê quem você é. Eu estava zombando ele, dando até tapa no rosto dele, se aproveitando, na verdade, da impotência dele, né? Agora, porque quando ele era o Jó, todo-poderoso, no sentido de riqueza, de autoridade, de saúde, protegido, levantado por Deus, né? Ele era bem sucedido porque Deus estava o protegendo, estava o levantando, estava o fazendo prosperar. Então ele tinha essa autoridade, esse poder que vem de uma maneira natural quando a gente é filho de Deus, porque a gente sabe o que a gente fala, a gente sabe o que a gente faz, a gente não tem dúvidas, a gente é convicto de tudo e qualquer coisa, hein? Porque é Deus que nos ilumina, que nos dirige. Então, isso nos dá um tipo de uma autoridade divina natural, hein? Que as pessoas respeitem. Só que agora, as pessoas vendo ele assim, nesse desespero, nessa fraqueza, sem poder reagir, aí elas se aproveitam, hein? Você vê como a pessoa é má. É mau. Deus me entregou aos pecadores, como ele está falando. Atirou-me nas mãos dos perversos. Rapaz. Eu vivia tranquilo, até que ele me despedaçou, pelo pescoço me agarrou e me quebrou ao meio. Fez de mim seu alvo, e agora seus arqueiros me cercam, suas flechas me perfuram sem misericórdia, e meu sangue molha o chão. Repetidamente ele se lança contra mim e me ataca como um guerreiro. Em minha tristeza, visto pano de saco, meu orgulho se revolve no pó.
ele está falando, ele perdeu tudo, todo o orgulho. Antes era um homem prestigiado, respeitado, então isso obviamente o enchia de orgulho, mas certamente se orgulhava em Deus. É por isso que Deus não o chamou nunca de orgulhoso, na verdade, né? Mas de justo, porque ele fazia até sacrifícios, ele orava e fazia sacrifícios em previsão dos pecados dos filhos dele. Falava, se por acaso meus filhos pecaram, então aqui vai um holocausto para que Deus possa perdoar meus filhos se por acaso me falaram mal de ti ou fizeram alguma coisa mal. Então ele era extremamente dedicado a Deus. É isso que lhe deu essa fama, né? É que permitiu a Deus multiplicar tanto todos os bens dele, né? E agora ele se sente realmente quebrado, moído e largado, né? Em minha tristeza, visto o pano de saco, meu orgulho se revolve no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sombras escuras me circundem os olhos. No entanto, nada fiz de errado, e minha oração é pura. Aí, de novo, ele repita, obviamente, esses amigos deles, que não são nem um pouco amigos, eles vão se aproveitar disso quando ele fala esse tipo de coisa. No entanto, nada fiz de errado, e minha oração é pura. Ó terra, não esconde meu sangue, não permite que meu clamor permaneça oculto. Agora mesmo minha testemunha está nos céus. Meu advogado está nas alturas, meus amigos me desprezam, mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Como é interessante aqui, isso também é uma coisa que a gente tem que lembrar, porque são fatos reais da nossa vida do dia a dia. Quantas vezes a gente tem julgado injustamente, hein? Pelos demais ou pelos amigos até. Como ele fala aqui, ó terra, não esconde meu sangue, não permite que meu clamor permaneça oculta. Agora mesmo minha testemunha está nos céus. E quantas vezes a gente tem como única testemunha para a nossa justiça, quando a gente faz as coisas certas, é que a gente é acusado falsamente ou nossa justiça é posta em dúvida. Então, o que nos resta? Só Deus, hein? O único testemunho que conhece nosso coração, que conhece nossos feitos, é Deus. Agora mesmo minha testemunha está nos céus, meu advogado está nas alturas, porque meus amigos me desprezem. Mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. Pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei. Ele já se vê morrer, porque está tão magro. Mas isso é muito frapante, como ele está falando. Meus amigos me desprezam. Ele está falando para eles. Vocês estão me desprezando. Os únicos amigos que eu tinha, vocês não estão comigo. Vocês só estão me acusando. Vocês estão vendo minhas lágrimas. Agora só Deus. Mas derramo minhas lágrimas diante de Deus. Preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo, pois em breve seguirei. Isso, esse mediador, já é a segunda vez que ele está invocando um mediador, realmente esse mediador, Deus, parece que até Deus ouviu o coração de Jó, porque mais para frente ele enviará o seu único filho para realmente nos redimir com Deus, né? Para intermediar ou para interceder ao Pai, né? Deus ele é nosso advogado, hein?
Ele vai advogando. Oh, meu advogado está nas alturas. E realmente Deus é comparado a um advogado, hein? Que vai nos justificar frente ao Pai. Porque a gente é pecador e quem nos justifica é Jesus, através do sacrifício dele. Ele pagou por nós. Então ele vai advogando nossa causa e nos justificando. Quem justifica? Quem quer justificar é o advogado. Quem está fazendo a mediação entre Deus e a gente é Jesus Cristo. Precisa de um mediador entre mim e Deus. Como alguém que intercede por seu amigo. Aí, mais tarde, quando Jesus não está mais entre nós, ele fala que ele não vai nos deixar órfãos e nos envia o Espírito Santo. Então, todos nós que somos convertidos, que nos convertemos, temos o Espírito Santo que representa Jesus Cristo como intercessor, porque o Espírito Santo está gemendo, intercedendo em gemidos para Deus, né? Em gemidos, como que são esses gemidos? Não me lembro, tem um nome lá que eu não lembro. Insuperável, não, gemidos não me lembro. Enfim, são gemidos muito profundos que o Espírito Santo faz em nosso favor, né? Na verdade, o Espírito Santo é o Espírito Consolador de Jesus que nos deixa, que nos permite ter essa ligação, né? Entre Jesus e Deus. É que nos permite fazer todas as coisas, que nos concede, é Deus vivendo em nós, hein? É Jesus também vivendo em nós, essa trindade maravilhosa que a gente, uma vez é Deus, uma vez é Jesus, uma vez é Espírito. É maravilhoso isso. Aí no 17 eu vou continuar a ler porque é uma continuação, hein? O 16 e 17 é uma coisa só. Meu espírito está quebrado e minha vida quase apagada. Ele acabou de falar, pois em breve seguirei pelo caminho do qual jamais voltarei. Então ele se vê morto, hein? Magro. O túmulo está pronto para me receber. Realmente ele já está se enxergando lá debaixo da terra. Estou cercado de zombadores, seus insultos estão sempre diante de mim. Dá-me garantia de que me defenderás, ó Deus, pois ninguém mais tomará meu partido. Fechaste a mente deles para o entendimento, mas não permitas que triunfe. Você vê que ele está falando até, tudo bem, fecha a mente deles para o entendimento, mas não permite que eles triunfem. Traem os amigos em benefício próprio, deixam que os filhos deles desfaleçam de fome. Deus me transformou em motivo de zombaria, as pessoas cospem em meu rosto, meus olhos estão inchados de tanto chorar, sou apenas sombra do que já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me vêem. Isso acontece na vida real. A gente conhece pessoas que se acabaram completamente de uma hora para outra. Mas realmente de uma hora para outra. Eu conheço pessoas assim. Que de uma hora para outra se acabaram. Estava bem, de uma hora para outra. Como ele fala, os virtuosos ficam horrorizados quando me vêem. A gente fica assim, de boca aberta, não reconhecendo as pessoas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso não quer dizer que essas pessoas são pecadoras, é que isso é um castigo. Bom, todos nós somos pecadores. Agora, quem se entregou a Deus é salvo, hein? Apesar de continuar pecador, mas ele não peca mais por querer. Né? Ele vai morrer pecador, porque nasceu pecador e vai morrer pecador. Mas o estado dele, né? Porque ele está num corpo, a gente está num corpo corruptível. Então a gente não vai poder
morrer santo, assim. A gente morre santo porque é tirado do resto do rebanho. A gente é santificado por Deus. Justificado é santificado. Mas isso não nos torna incorruptível. O corpo de glória, a glória a gente vai ter só depois de deixar essa terra. As pessoas, meus olhos estão inchados de tanto chorar, sou apenas sombra do que já fui. Os virtuosos ficam horrorizados quando me veem. E os inocentes se levantam contra os ímpios. Os justos prosseguem em seus caminhos e os de mão limpa se fortalecem cada vez mais. Você vê como ele continua a reconhecer a justiça, hein? Ele fala que os justos prosseguem em seus caminhos e os de mão limpas, os justos que estão de mão limpa, ainda se fortalecem cada vez mais. Quanto a vocês, voltam com um argumento, ele está se endereçando aos amigos, quanto a vocês, voltam com um argumento melhor. Ainda assim, não encontrarei sábio em algum em seu meio. Meus dias chegaram ao fim e as minhas esperanças se foram. Os desejos do meu coração não se realizaram. Esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é luz, e se eu descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão, e se eu chamar o tumulto de pai e o verme de mãe ou irmã, onde está então minha esperança? Há alguém que possa encontrá-la? Não, minha esperança descerá comigo à sepultura. Descansaremos juntos no pó. Ele está respondendo aqui, ele está falando, não, porque vocês me falaram que se eu confesso meus pecados, que eu jogo nos pés de Deus, porque eu sou pecador, que eu saio do mau caminho, então a minha noite vai virar dia. Então, é por isso que ele fala, meus dias chegaram ao fim e minhas esperanças se foram. Esses homens dizem que a noite é dia, afirmam que a escuridão é luz. E se eu descer à sepultura agora, vocês vão continuar a afirmar isso? Aí ele acaba aqui o capítulo 17, falando, não, vocês não vão poder, porque se eu descer à sepultura, a minha esperança descerá comigo e nós descansaremos juntos no pó. Então ele está realmente lá, desesperado, mas mesmo assim não está renegando a Deus. Ele está fazendo perguntas, ele está se defendendo contra as acusações dos amigos, falando que infelizmente ele não tem como comprovar, porque realmente tudo fala contra ele, tudo parece estar contra ele, porque se ele fala assim, se eu descer à sepultura e arrumar minha cama na escuridão, e se eu chamar o túmulo de pai e o verme de mãe, o irmão, entendeu? Então, realmente lá ele está mais que desesperado, ele perdeu todas as esperanças, né? Agora, para amanhã, na próxima vez, ou seja, que a gente vai continuar a leitura do capítulo 18, aí a gente vai ler o 18 e o 19. O 18 vai ser a segunda resposta de Bildad, que é o segundo amigo, hein? Ele agora que vai responder. Aí Jó vai de novo contra-argumentar no 19. Então amanhã a gente vai ver a resposta que ele dá ao que Jó falou hoje. E a gente vai ler também a resposta de Jó à Bildad. Certo? Aí a gente deixará o 20 para depois da manhã, que lá será de novo o Zofar, o terceiro amigo que vai também se expressar. É muito interessante esse livro de Joel, é muito profundo. Bom, a gente não está fazendo um estudo dele, só a gente está lendo ele para saber mais ou menos
o que aconteceu com Jó, os amigos que ele tinha, o círculo de amizade que ele tem, o comportamento de Jó, o que é muito, muito edificante, o comportamento de Jó frente à adversidade, hein? Sabendo, ele mesmo também sabendo que ele sempre seguiu os mandamentos de Deus, até os antecipou, porque antecipava até os pecados dos filhos dele. Falava, se de repente pecarem, então já vou te oferecer um sacrifício, um holocausto, porque naquela época era isso. Jesus não tinha sacrificado, né? Então, a gente vê que Jó, ele era exemplar, ele é um exemplo para a gente. Agora, o exemplo que a gente não pode seguir é o exemplo dos amigos. A gente vê que os amigos são os melhores amigos de Jó. Mesmo assim, os três, não tem nenhum, os três o acusaram, o chamaram de tudo, qualquer coisa, de fato o traíram, né? Porque não vieram para o encorajar, para dar palavras de conforto, mas vieram para o acusar e o pôr mais para baixo. Então é isso. Obrigado, Senhor. Obrigado também para nos dar essa explicação, Senhor, nos conduzir nesses textos, agora nos deixar a reflexão, Senhor, da nossa vida, do nosso comportamento com nossos amigos e contigo, Deus. Será que a gente não estaria a te renegar já há muito tempo se a gente passasse pelo sofrimento que Jó está passando? Certamente que a gente percaria a fé, hein? Veja bem que Jó nem o Espírito Santo tem. A gente, pela tua graça, é templo do Espírito Santo, é teu templo, o Espírito Santo é o Senhor mesmo morando na gente, nos edificando, nos fortalecendo, nos levantando, nos dando ânimo, porque o teu Espírito que mora no nosso coração, ele é o Espírito que nos aconselha, que nos dá vida, que nos dá esperança. Por isso a gente te agradece, Senhor, porque você acabou dando o teu Filho em sacrifício para que a gente possa passar a vida sem ter os sofrimentos de Jó. Porque o teu Filho, Jesus Cristo, se encarregou de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas enfermidades, de todas as nossas doenças. Ele se encarregou também de todos os nossos pecados para nos dar a salvação, para nos redimir contigo. Então, muito obrigado, Senhor, pelo fato que a gente não precisa passar por todos esses sofrimentos, como Jó e todos os nossos antepassados passaram há 2000 anos atrás e para lá, porque faz 2000 anos que nos conhecemos a graça. Nós vivemos nessa graça. Para quem, claro, te aceita, hein, Senhor Jesus? Para quem te reconhece como sendo filho de Deus, para quem reconhece em ti, Senhor Jesus, a soberania, a divindade, a plenitude, Senhor, do Pai. Porque, como você falou, quem te conhece, conhece o Pai. Isso que é maravilhoso, é quem conhece o Pai, te conhece também. Então, eu agradeço por esses momentos, te peço realmente nos dar o entendimento de cada palavra, Senhor, especialmente do sentido em geral. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ficar agora para amanhã, os capítulos 18 e 19, certo? Então, boa noite, fiquem com Deus.